Diogo Rossi, antes de falarmos do empate do Grêmio, o gol de André nos acréscimos. Tem notícia do Tricolor, é isso, Diogo Rossi? Duas agora para o torcedor do Grêmio. A primeira, o Grêmio contratou o zagueiro Rodrigo Eli, 29 anos, estava no Almeria da Espanha. Ele inicia o processo de vinda para o Brasil hoje. A expectativa é que amanhã já esteja na capital. Ele é gaúcho de Lajeado, estava no Almeria, jogou no Milan, né, na Itália também. É o zagueiro que o Grêmio está contratando em definitivo. O jogador está deixando o Almeria para jogar no Grêmio. E a outra informação que eu trago para o torcedor do Grêmio aqui, repercutiu essa manhã na imprensa turca e nós conseguimos algumas confirmações. O Grêmio está em vias de fechar o negócio com João Pedro, 31 anos, atacante ítalo-brasileiro que estava no Fenerbahçe. Teve como principal destaque a sua passagem no futebol italiano recentemente. E o Grêmio está contratando esse jogador por empréstimo com opção de compra. Ele é um segundo atacante que também faz função de centroavante, tem 31 anos, estava lá no time do Ener Valencia, né, lá no Fenerbahçe. Era uma opção do Jorge Jesus, né, era reserva por lá, não foi tão bem quanto tinha ido no futebol, né, italiano. Então esses dois jogadores estão contratados e até o fim do dia o Grêmio espera poder fechar mais um reforço para poder encerrar sua janela de transferência. O que é, Baltas? O que é que tu quer falar? Não, só para completar a informação, o Grêmio está contratando reserva do Valencia no Fenerbahçe. É isso. Ah, ele é reserva? Ele é um segundo atacante, né, e estava no banco lá enquanto o Ener Valencia e o Batshuayi eram os titulares. E eu posso dar mais uma então, se tu quiser? Opa, por favor. O Breno tem uma proposta do Valência, uma proposta de empréstimo do Valência. O Grêmio pediu 700 mil euros ao Bari pelo empréstimo do jogador. O Bari achou muito caro. O Valência tem interesse, o empresário dele está na Europa e espera fechar o negócio em 2 a 3 dias. Se não, com o Valência, com o próprio Bari, mas o Breno não deve permanecer. Ou seja, de todos esses jogadores que o Grêmio aí, como é que é? Iturbe, Luan, como é que é? Bota o Luan fora do pacote. Iturbe, Luan, Bessosi, João Pedro e o Rodrigo Eli. E vem mais um ainda. O Grêmio não conseguiu nenhuma contratação para reforçar o time nessa janela. Pelo menos por enquanto, até o dia... Quantos jogos tu viu do João Pedro na carreira? Ele vai jogar de titular onde? Não, o João Pedro, nós acabamos de dizer, ele é o reserva do Soares. Também. E um segundo Então, mas o Grêmio tinha que contratar esse jogador. O Grêmio não reforçou o seu time titular. Eu vou falar uma outra coisa aqui. Na janela, infelizmente, essa é a grande verdade. Roda aí, Paulinho, os gols de Grêmio e Goiás e os lances aí. Eu vou falar uma outra coisa. Nervoso também. Não, eu vou falar uma outra coisa enquanto o Paulinho roda os gols de Grêmio e Goiás. E se vocês me permitem, eu vou fazer isso com total humildade. Opa. Me desculpa, Antônio Brum. Eu critiquei Antônio Brum porque a janela estava muito lenta, estava devagar, as coisas não aconteciam e de última hora ele nos surpreendeu. Trouxe um jovem promissor argentino, Lucas Bessosi, da seleção argentina sub-20. Não. Posso terminar? Não, só um pouquinho, é que tu tá falando meia verdade, né? Por quê? Vou te dar uma outra meia-verdade, então. Por que uma meia-verdade? Depende do ponto de vista. O Grêmio está trazendo um meu jogador que, assim como o Iturbe lá atrás foi da seleção sub-20 argentina... Não, Ribeiro. Está comparando um jogador de 31 anos com de 20. Ele é do Lanús, mas estava emprestado para o Central Córdoba. Vai, qual é o problema? Bom, assim, ó, com todo respeito... Qual é o problema? É que nem aquele outro coronel. Ele era Isso é discutível, tá? do Argentino Só Júnior que o Grêmio... e estava emprestado pro Tucumã. Tá, é ruim então. Então alguma coisa não tá dando certo. Não, assim, ó, Ribeiro, tem duas coisas. Anos, Primeiro, 20 anos, um jogador que tem passagem por seleção da Argentina, tá? Seleção de base. Para aí, Ribeiro. É diferente dos demais. O cara tem passagem por uma seleção de base. Tá? Para muitos não significa grande coisa. Para mim não significa nada. Mas eu levo em consideração. Só que eu também concordo contigo que se sonhou com o Michael e se acordou com o Bessosi. Mas eu não vou ser preconceituoso em achar que o jogador não vai dar certo. Não é questão de preconceito, é questão o Renato, por exemplo, viu todo o material do jogador também e gostou. E entendeu que é um jogador que tem todas as características
daquilo que Mas ele precisa. não vai Tá resolver certo. os problemas do Grêmio, O Daniel, é isso não, que eu mas quero dizer. quem é que te garante que eles não vão resolver os problemas do Grêmio? Nem nada me garante, assim Mas como então- nada me garante que vão, tu entendeu? Não, mas esse que é o problema. mas é que tu uma antes... interrogação, Ó, claro. primeiro assim, primeiro que tu não viu nenhum desses jogadores jogar e tá dizendo que eles não servem. Esse é o primeiro ponto. Então só um pouquinho, isso me pareceu uma grande Não crítica. é uma grande crítica. É uma grande crítica. Essa é a primeira coisa. Tu não viu nenhum deles e eles não servem. Esse é o primeiro ponto. Tá, mas só um pouquinho, nós temos Me dá sinais. um jogo do Central Córdoba que tu viu Tá. que mostra que ele é insuficiente. Tá. Pronto. Ba- Ou do João Pedro admitindo- no Fenerbahçe, ou do Rodrigo Eli no Almeria. Admitido então que Diogo viu todos esses jogos do Eu não vi Campeonato todos, Argentino. mas eu vi alguns. Parabéns pra ti. JB tá É o na mínimo. Argentina, ele pode ter alguma informação lá, direto na fonte, ô JB. Não, eu tô aqui vendo algumas coisas tu tá falando sobre o Bessossi? Pode ser, pessoal. Eu tô vendo aqui sobre o Rodrigo Eli, que ele é o zagueiro que o Diogo Rossi falou, ele é gremista, né? Ele começa na base do Grêmio, ele é de Lajeado, ele é gremista mesmo. Recentemente ele deu uma entrevista na 0 Hora, dizendo que o sonho dele era voltar pro Grêmio, era ser jogador do Grêmio, agora tá realizando. E eu tô me inteirando mais sobre o João Pedro, as referências do João Pedro que não são boas, tá? Eu nunca recebi nenhuma referência boa. Sobre o Bessossi, ele é um atacante que já foi convocado para a seleção argentina sub-20. O técnico dele foi o Mascherano, que convocou ele no ano passado, em setembro, num amistoso 2-0 contra o Uruguai. Ele fez um dos gols da partida. Cara, vamos combinar, o Grêmio não queria ele, né? O Grêmio queria um jogador mais afirmado, o Grêmio queria um outro atleta. Como não deu a plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o Lucas Bezosa é o plano E do Grêmio. Vamos falar aqui a verdade, porque não é nem a terceira opção. Mas, numa dessas, o cara pode dar conta no recado, né, Ribeiro? Isso tudo que tu falaste, isso que o Diogo falou, é tudo verdade. Ou seja, é tudo um grande ponto de interrogação. Meio-dia O fato e é 27. eu vou dar a diferença para você. Se o Grêmio traz o Michel, tu sabe que o Michel veio para jogar. Vai agregar o time titular, correto? É meio óbvio isso aí. Assim como todos esses jogadores elencados aí que o Grêmio está contratando, nenhum deles entra no time. Nem o Luan, que o Luan, a gente sabe, conhece mais, tem uma história, só que tem que voltar a ser jogador primeiro. Então, não me veio com esse quadro da... Ô, Baldasso, A minha preocupação, sabe qual é, Ribeiro? vou te dar um jogador, Baldasso, que foi um furor na base da seleção brasileira. Centroavante, olha, recomendo, né? Como é que é? Henrique Almeida. Foi um furor na base da seleção brasileira. Então, não me venham com Teve um que foi um furor Não na me base da venham seleção com brasileira, o Ronaldinho Pires. Gaúcho. Hein? Teve um que foi furor. Né? Olha... Cara, Eu não tô comparando, mas tu não Olha, pode achar uma... desculpa. Não, só um pouquinho, Ribeiro. Não transforma aquilo que eu tô falando no que tu quer, que não foi o que eu disse. Eu vou dizer uma Tu tá coisa. transformando como regra geral Não. o fato do cara ter passado por seleção dizendo que não brasileira significa. ou seleção argentina de base como algo que não significa nada. Não significa. Não Como significa. algo que não significa nada. Tem um jogador bom, tem um jogador ruim. O Grêmio está trazendo um zagueiro. Vou te dar um exemplo que te ajuda. Um cara que jogou na base da seleção brasileira foi o Bruno Vini. Tu vê. Tem os dois lados da história. Não, eu quero Fala, só, posso Mas tu só- tá tratando como uma regra geral, Ô, cara. Baldasso, me dá só 30 segundos, por favor, para dizer que são Considera o cara jogar na meio-dia e 29, tá? E eu já tô irritado. Na segunda-feira, eu já tô irritado. É inacreditável o que eu tô vendo aqui. Até ontem o Grêmio não contratava ninguém, era ruim. Aí hoje o Grêmio contrata, é ruim também. Não, é que Ou o Grêmio- seja, tudo é para criticar. É inacreditável. É inacreditável.